Tema da mensagem de hoje: por que Jesus morreu em meu lugar? Por que Jesus morreu em meu lugar? Mateus capítulo 26, verso 36 diz o seguinte: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém? Irmãos, nós estamos aqui meditando sobre a Páscoa, toda esta apresentação, tudo aquilo que ela representa para nós, e também teremos a ceia do Senhor, e é necessário que a gente entenda o significado de tudo isso que nós cantamos, que nós fizemos e que nós estamos celebrando. Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar, e nós estamos aqui para celebrar isso, porque Ele não continua morto, Ele ressuscitou, Ele é um Deus vivo, que tem estado conosco. Mas a gente precisa entender, por que é que Jesus precisou morrer no meu lugar? Porque muitas pessoas às vezes estão dentro da casa do Senhor, se entregaram a Ele, mas não conseguem ter a percepção total do que é que Deus fez nesse ato tão glorioso, que era o plano da salvação. E você precisa entender, para poder explicar, quem sabe até para uma criança compreender, como é importante o plano da salvação, que Deus Pai criou, e o Senhor Jesus Cristo tomou partido e veio se entregar em nosso favor. E hoje Ele habita aqui em nós através do Espírito Santo. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo que habita em nós, que é todo o mover do próprio Pai, atuando em nossas vidas em 3 figuras diferentes. Nós precisamos entender que o homem não foi criado para ser mortal. Nós não fomos criados para experimentar a morte. Nós fomos seres criados na figura de Adão e Eva, para continuarmos uma vida excelente, maravilhosa na presença do Pai. E o Pai criou tudo para que nós tivéssemos alegria nessa terra. Mas o inimigo veio soprar na mente de Eva, primeiramente, levando ela a desobedecer aquilo que o Pai tinha colocado para eles, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus, em Gênesis verso 2, diz: Filho, não coma dessa árvore, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. E o inimigo se toma ali da serpente, da cobra, e começa a falar na cabeça de Eva. Começa a puxar assunto, conversando com Eva. Eu sei que é difícil para a nossa mente para compreender tudo isso, mas Deus sabe todas as coisas, e um dia conheceremos, porque estaremos diante de Deus face a face, e Ele contará todas essas histórias para nós, eu creio nisso, nos explicando tudo, nos fazendo compreender. E a serpente começa a falar com Eva, colocando a confiança que ela tinha no Pai em xeque. Começa a dizer: o que foi mesmo que Deus falou para você não comer de nenhum fruto? E ela diz isso em Gênesis capítulo 3, não, nós podemos comer de qualquer fruto, somente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos, porque senão nós morreremos. E a serpente diz: isso é mentira. Deus disse isso porque Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Satanás começou a soprar na cabeça de Eva, e isso é o que nós chamamos de pecado original. E quando ele consegue convencer Eva, ele faz com que Eva se alimente daquele fruto, errando o alvo. O pecado nada mais é do que errar o alvo, receber uma instrução do Pai e não praticar, saber o que é correto e não fazer o que é correto. Isso é o pecado. Eva fez a única coisa que Deus tinha dito para não fazer, e não bastasse isso, ela leva também para Adão, e a Bíblia narra que Adão também se alimenta. Não titubeia em experimentar e prova do fruto que o próprio Deus havia dito pessoalmente para ele, para não se alimentar daquele fruto. E aí surge a separação entre o homem e Deus. Deus diz: agora que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal,
é necessário que ele não coma mais do fruto da árvore da vida. E ele tira o homem do jardim e coloca anjos protegendo a árvore da vida, porque senão o homem seria um ser eternamente pecador, longe e afastado da presença do Pai. Todos os atos que Deus faz, e a Bíblia narra, eles demonstram o cuidado e o carinho do Senhor conosco. Quando alguém olha e fala, o homem falhou, e Deus já expulsou ele, ele precisava sair, porque senão seria um homem afastado, seria uma criatura de Deus afastada do Pai eternamente. E Deus tirou ele dali e não permitiu mais que ele se alimentasse do fruto da vida. Só surge a morte quando o homem se afasta, e através do pecado, por isso que o pecado afasta o homem de Deus, através do pecado ele morreu. Certamente morrerás, Deus disse. Mas eu digo a você, você viu a Bíblia narrando alguma coisa que o homem teve um infarto fulminante, que Eva teve um infarto fulminante? Não, eles não morreram naquele momento, mas a morte veio através do pecado. A morte surgiu através do pecado, ele se tornou um ser limitado, com um período de vida, através do pecado. E além disso, a morte espiritual, porque Adão começa a se ver nu, e quando Deus se apresenta, ele foge da presença do Pai. E o Pai, que sabe todas as coisas, fala, Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava, mas ele queria saber o posicionamento do homem, e Adão responde, Pai, nós ouvimos o Senhor chegando, e nós nos afastamos, porque estávamos nus. E aí Deus fala, quem é que te contou que você estava nu? O homem começa a perceber aquilo que falta dentro dele, através da desobediência. Cria-se um abismo, e aqui surge a primeira morte de um inocente, porque em Gênesis, a Bíblia ainda apresenta que Deus teceu roupas feitas do couro de um animal, para ele e para ela. Foi necessário que um animal inocente morresse para tampar a nudez do homem que representava o pecado, esse distanciamento. Surge aqui a necessidade da morte de alguém inocente, por conta dessa atitude. Nós não fomos feitos para a morte. Nós somos feitos para desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha preparado para nós. Mas o inimigo, dia após dia, tem semeado morte em nossas vidas. Mas voltando para a nossa história, a morte separou, trouxe uma limitação para o homem, o pecado o separou de Deus, o relacionamento já não era mais o mesmo que havia no jardim, foi necessária a morte de um inocente, e tudo veio discorrendo no Antigo Testamento, e você sabe que todas as vezes que o homem tinha um pecado, um animal inocente morria, um cordeiro morria, uma pombinha morria, tudo para tampar o pecado do homem. E a gente não entende que injustiça, que maltrato com os animais, a gente não consegue compreender, né? Hoje no século 21, tanta proteção com os animaizinhos, e ali era necessário. Mas quem é que provocava isso? A Bíblia diz que Deus não se agrada com sacrifícios, Ele se agrada com obediência. Obediência. Havia uma forma do homem se purificar, e era através da morte, do sangue inocente, nesse caso dos animaizinhos. Mas era necessário que o homem não pecasse, mas foi ficando normal, corriqueiro. Pecou, vai lá, mata, sacrifica um animal. E a humanidade cada vez mais distante do Senhor. Daí a gente já começa a entender que era necessário o sacrifício de alguém para pagar de uma vez só todos os pecados. E eu citei aqui que ninguém matou Jesus Cristo. De lá do céu Ele se oferece para descer em meu e em seu lugar. Por isso que Ele vem, como o pastor Vitor disse, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira toda a força. Irmãos, nós estamos celebrando 2000 anos depois da morte de Cristo, quase 2000 anos, porque Ele viveu aproximadamente 33 anos. Em 2033 faz 2000 anos que Ele morreu. Estamos celebrando mais de 2000 anos que Jesus nasceu. O pecado continua, você sabe. É só abrir as notícias e você sabe. De fatos em que o homem e a mulher têm pecado, têm falhado. Mas Jesus tirou o peso do pecado original através da entrega dele. Ele veio e assumiu esse lugar de um cordeiro que não tinha pecado nenhum. Que não julgava, como nós cantamos aqui, não julgou a mulher que foi pega em adultério. Não
atirou a primeira pedra e nem permitiu, através das palavras dele, que os homens também não atirassem. Diante da presença do Senhor Jesus, aqueles homens que estavam julgando uma mulher adúltera, eles também se afastaram, sem ter a chance de atacar a primeira pedra, porque não tinha ninguém ali que não tinha pecado. Jesus vem e assume tudo isso, e talvez você por muito tempo ficou pensando, ou ainda pensa, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Mas eu já me perguntei várias vezes, se fosse eu no lugar de Eva, será que eu teria pego o fruto ou não? Já viu aquelas imagens das crianças? Olha, não pode mexer aqui, pode brincar onde você quiser, mas aqui não pode mexer, ou então coloca uma plaquinha, não levante. Geralmente nos vídeos a gente vê, né? 98% das pessoas vão lá e levantam para ver o que tem, as crianças vão lá e mexem. É a nossa natureza. Nós também somos pecadores. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Nós também somos falhos. É o nosso instinto. Jesus veio quebrar tudo isso, e Paulo diz aos Romanos dizendo o seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A obediência do Senhor Jesus Cristo, ela sanou todos os pecados e as falhas dos homens que existiram antes dele, daqueles que existiam durante a vida dele, e de todos nós que existimos muito depois da passagem dele pela terra. É por isso que nós temos que entender, por que foi necessário que Jesus morresse em meu lugar? Por que Jesus teve que morrer em meu lugar? Isso nos ajuda a valorizar o quanto é precioso aquilo que Jesus fez por nós. Porque você aí mesmo, com seus botões, você está pensando, poxa, eu nunca compreendi corretamente o que é tudo isso que a Bíblia fala. Mas Deus hoje está passando aqui essa história e relembrando tudo aquilo que foi necessário para que hoje você estivesse sentado exatamente aí onde você está. Não é à toa, meus irmãos. Não foi você que decidiu, hoje eu vou lá para a igreja. Hoje eu vou visitar porque as crianças vão se apresentar. E aliás, quero agradecer aqui aos visitantes que estão hoje, que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Em nome de Jesus. Você não decidiu por si. Não foi ao acaso que alguém te falou para estar aqui hoje. Não foi ao acaso que Deus te fez passar, quem sabe, na frente dessas portas e ver que era uma igreja e sentir no seu coração, eu vou lá conhecer essa igreja. E você chega justamente hoje aqui e entende que o plano do Senhor envolve a minha e a sua vida. E se nós estamos sentados aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado na palma da mão dele. Muitos gostariam de estar aqui no nosso lugar. Muitos estão chorando nesse momento, porque gostariam de estar na presença do Pai, mas por algum motivo estão impedidos. E nós não podemos chegar diante da presença do Pai e deixar nosso coração ser cauterizado. Por isso que oramos aqui, por isso que insistimos, colocamos a mão sobre o coração, sobre a mente, para que isso não caia numa banalização. Porque o mundo tem banalizado, antigamente as pessoas não vinham para o Evangelho, hoje elas estão chegando, mas fazendo de qualquer jeito, sem entender exatamente o que é. Tem gente querendo se aproveitar do Evangelho, satisfazer o ego, a alma, sai com a mente mais tranquila. Tem pessoas que estão sendo curadas de uma depressão, de crises de ansiedade, mas no coração, no íntimo, ela só está se aproveitando, só está buscando as bênçãos, não está buscando a face do abençoador. De novo eu vou te dizer, nós não fomos feitos para a morte, e tudo que Deus criou nessa terra, é para que nós pudéssemos absorver, e aproveitar da melhor forma possível. E aí você começa a construir na sua mente o quanto esse mundo está deturpado, o quanto está distante do Senhor. O inimigo que antes lutava para as pessoas não entrarem, hoje não precisa mais fazer o esforço, deixa que vai, vamos mudar a estratégia. Estando lá, que eles tratem como mais um lugar apenas. E nós não podemos sucumbir a isso. E, pastor, longe de mim tratar como mais um lugar. É claro, você não chegou aqui desdenhando, falando, vou lá ver o que tem para falar. Que bom, glória a Deus. Mas às vezes a gente senta e fica preocupado com o que vai acontecer amanhã.
A gente vê as canções, só ouve, não consegue cantar. A gente ouve, fecha seus olhos, fala, isso aí é balela. Se posiciona diante de Deus, não, quero ver o que está acontecendo. Isso é banalização. Entrar aqui preocupado com o que vai acontecer ao longo dessa semana, olha, e às vezes você nem tá percebendo. Agora que eu estou dizendo, talvez você, poxa, pastor, não consegui me concentrar até agora. Sabe quem está fazendo isso? O inimigo das nossas almas. Querendo nos afastar de novo da presença do Pai. E a gente não consegue entender que o Senhor Jesus Cristo veio se oferecendo para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. Para que a gente pudesse voltar a ter a presença do Senhor dentro do nosso coração, poder falar com Ele e ser ouvido. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fez quando esteve aqui, foi nos ensinar a estar mais e mais na presença do Pai. Ele veio quebrando paradigmas. Como eu disse, Deus não se alegra de que vocês ofereçam sacrifício, Ele quer que vocês obedeçam. Tudo isso foi o Senhor Jesus nos ensinando, e até hoje continua. Deus não quer que a gente faça sacrifícios por Ele, não é esse o intuito de sacrifício em troca de alguma coisa. Que bom quando há sacrifícios, por exemplo, um jejum, ou passar um pouco mais de tempo em oração. Que bom quando há esse sacrifício, mas no intuito de estar mais pertinho do Pai. O Pai anseia por essa obediência dentro da alma, dentro da mente, do coração. Que a gente, quando não tem ninguém vendo, a gente fala, Pai, eu não quero te desagradar. Não somente quando há pessoas olhando. Quando o Espírito Santo coloca em nosso coração, filho, vai tirar um tempinho a mais de oração. Filho, vai orar hoje. E a gente para tudo e vai. Isto é honra ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar a ter essa comunhão novamente. Ele veio tentando reconstruir, porque depende de nós também querermos abraçar isso. Se a gente vem e observa a palavra, e fomos tomados, imagino eu que todos vocês um dia foram tomados pela presença do Pai, quem sabe hoje foi a primeira vez, tomados no anseio de estar mais pertinho dEle, buscando a face dEle. Quando a gente é tomado, é o próprio Senhor nos motivando a experimentar mais da face do Pai. A Bíblia diz que no templo havia um véu que separava os homens comuns, como eu e você, da presença do Pai. Mas quando Jesus morre naquela cruz, aquele véu é rasgado de cima a baixo. Por quê? Representando que não tem mais separação entre nós e Deus. Você não precisa mais de pessoas que vão, quem sabe, fazer uma oração forte pela sua vida, que vai te ajudar a estar mais pertinho do Pai. Você tem capacidade de fazer isso. Pastor, você nunca pediu oração? Já pedi, ainda peço e vou continuar pedindo. Tem hora que a gente não está bem e a gente precisa de outras pessoas, mas o que a gente não pode é achar que tem uma pessoa que é um amuleto. Eu vou lá porque a oração do pastor Vitor, se ele colocar a mão na minha cabeça, o pezinho já começou a coçar, sapatinho de fogo. Não. Nós temos que entender que nós não precisamos mais de pessoas para nos fazer de repente entender a palavra. Pastor, mas eu vou ler, eu não consigo. Também acontece comigo muitas vezes. Tudo isso é reflexo do inimigo querendo nos levar longe. E aí a gente vê alguém explicando, mas, irmãos, quando a gente está em casa, como nós temos valorizado a entrega do Senhor Jesus? Nós precisamos orar, nós precisamos ler por nossa conta, pedindo ao Pai para explicar para nós. Tudo o que o Senhor Jesus fez foi tentar nos aproximar mais e mais da presença do Pai, porque Ele sabia que era necessário. O plano da salvação já estava todo arquitetado e o Senhor Jesus se oferece. E morre como alguém inocente que pagou o preço por tudo isso. A nossa Páscoa representa a vitória da morte. A morte que surgiu por conta do pecado foi vencida quando Jesus se entrega. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado não nos escraviza mais. Nós continuamos morrendo. Em média nós temos 80 anos de vida, 70 e pouco, ou alguém mais. Outro dia a vozinha da Tati lá fez 100. Tenho 2 avós com 90 anos cada uma delas. Mas você tem aquele familiar de repente que faleceu tão cedo. Nós continuamos morrendo aqui nessa terra, mas sabe qual que é a diferença? A vida eterna. O Pai esperando a gente. E o passaporte foi essa Páscoa que nós estamos celebrando aqui hoje.
O faraó lá no Egito ofereceu resistência para que não se cumprisse aquilo que Deus queria no povo dele. E foi pego o sangue de um cordeiro inocente passado nos umbrais, para que o anjo da morte passasse por cima e não tocasse aquela casa. Quando a gente toma posse do sangue de Cristo tão precioso, a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Esse é o Deus poderoso que nós estamos celebrando aqui. Páscoa significa isso. Nós estamos lá hoje, as irmãs prepararam para entregar para as nossas crianças o suco e o pão. Para elas entenderem que Páscoa foi o que Jesus instituiu. Foi a ceia que nós vamos celebrar, em memória dele, porque ele traz uma nova aliança. Não é mais necessário que ninguém morra em nosso lugar. Jesus já morreu, e nós temos acesso ao Pai através do sangue dele, e por isso nós cristãos celebramos aqui a ceia do Senhor, com o pão representando a carne do Senhor Jesus Cristo, e o suco representando o seu sangue, que foi derramado pelas nossas vidas. Se Cristo colocou tudo isso, para quem foi que ele colocou? Para quem foi aquela morte? Você sabe explicar para quem foi aquela morte na cruz? A Bíblia explica tudo. A Bíblia explica a própria Bíblia. Às vezes você lê um versículo e não consegue entender. Ora, daqui a pouquinho Deus te mostra outro versículo que explica aquele. Mas não vai atrás de heresia, não. Qualquer dúvida nos procure. Porque tem muita gente se disfarçando, falando que vai ensinar e está só levando o povo longe. Satanás usou o que para tentar fazer Jesus pecar? Lá no deserto? A palavra. E tem muita gente hoje no YouTube enchendo a boca para falar da palavra, só levando gente longe. Eu estava ouvindo anteontem um programa que ele é feito justamente para conversar sobre temas bíblicos. É um programa de rádio. E geralmente é muito edificante. E eles fizeram um especial de Páscoa. Irmãos, encheu de teologia, a palavra é náusea, que me deu. Encheram tanto de teologia que não explicaram nada para ninguém. Tentando um falar mais bonito que o outro. A vanglória do homem só leva ele mais longe do Senhor. E todos os 98% dos ouvintes da rádio que poderiam ter sido edificados e poderiam ter celebrado melhor a presença do Senhor Jesus, ficaram vendo debates de gente que se julga teólogo, sabichão. Não querendo julgar, mas já na carne julgando, os fariseus do século 21, só afastando gente de Cristo. Falaram tão lindo, palavras tão bonitas que eu precisava de um dicionário para entender o que eles estavam falando. E os leigos que estavam lá querendo estar mais pertinho do Senhor Jesus, quem sabe com sede, não receberam uma gotinha só de água. O narrador perguntou para que eles pudessem explicar exatamente como é que é essa questão da morte, dos 3 dias e tal. Na primeira explicação saiu discussão, ninguém conseguiu explicar nada, usando a palavra. Nós temos que vigiar e pedir ao Espírito Santo sempre, sempre, como nós podemos encontrar Ele. É através da palavra, sim. É através da oração, sim. Mas como é que Deus quer se apresentar para nós? E aí o Espírito Santo, que está vivo, narrando a Bíblia para nós, vai trazendo aquela certeza. Vai fazendo você ler versículos que você nem sabe de onde veio aquele ensinamento. Que quem sabe um ancestral seu que nem sabia ler, ensinou lá para alguém e foi chegando. Sabe aquelas frases de família que toda família tem? Aí você abre um versículo bíblico e vê. Mas isso é bíblico. É o Espírito Santo narrando e nos ensinando. A Bíblia ensina por que Jesus morreu e por quem foi. João 3,16. Porque Deus Pai amou tanto o mundo, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por quem foi? Por todo aquele que em Jesus crer. Quem crê em Jesus, diga glória a Deus. E muitos outros ainda crerão. Por quem foi o sacrifício? Por todos os que crerem. Nesse ponto de vista, todos nós estamos predestinados ao céu. Toda a humanidade. Toda e qualquer pessoa, talvez você entrou aqui e o cônjuge não sabe o que tem tentado te separar, porque é um pecado que nem a esposa, o marido sabe. Talvez você entrou aqui
E ninguém da sua família, da sua casa saiba. Quem sabe o líder do ministério não pode saber. E Satanás fica te azucrinando todo momento para te deixar separado do Senhor. Mas todo aquele que nele crê, recebe essa predestinação da salvação. Basta você crer, porque Jesus continua operando milagres. E não tem nenhum pecado que pode mais te separar do Senhor, se houver realmente o arrependimento. E tem pecados que a gente professa e confessa ao Senhor, e daqui a pouco a gente vem, mas pai, lá em 1995, pai, desculpa, Senhor, mas eu não posso orar, eu sei que o Senhor não vai me ouvir. E o pai falando, filho, eu nem sei mais o que aconteceu. Do que você está falando? Pai, ontem eu falhei. A Bíblia fala para a gente analisar a nós mesmos, quando a gente estiver na ceia do Senhor. Pai, ontem eu falhei, então não vou poder me alimentar. Se não produzir um efeito dentro de você, é melhor que você não faça. Mas se já há o arrependimento e só o fato de você se lembrar com pesar sobre tudo isso aí, peça a Deus força para não errar mais. E venha participar da mesa do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor, instituindo a ceia, Ele não tirou nem mesmo Judas, que Ele já sabia que ia trair Ele. E por que é que eu e você ficamos às vezes nos punindo e não queremos participar da mesa do Pai? Porque Ele anseia a nos servir pessoalmente. Ele mesmo quer que a gente esteja na presença dEle, celebrando o quanto Ele é importante para nós. Agora imagina, o Senhor Jesus Cristo vem e se entrega para a minha vida. E aí, chega na ceia, eu chego, me apresento e falo, o Pai não vai me ouvir. Ah, porque eu tenho fraquezas. Ah, eu não vou lá porque Ele não... Ele falou, filho, então foi em vão. É claro que a gente tem que olhar para nós com muita diligência. Eu já falei antes, e você não pode se esquecer de pegar toda a mensagem, do começo até o fim. Satanás está querendo que a gente entre aqui e trate de qualquer jeito. Isso aí Deus não está nem ligando, vou sentar ali, vou comer e beber tranquilo. Não é de hoje que acontecia isso. Lá em Coríntios, Paulo já combateu isso. Não é para vocês encherem a barriga naquela época, se fazia uma festança para celebrar. Se fosse eu também faria. Festança para celebrar, e nós fizemos já, né? Estamos fazendo festa aqui desde o começo. Mas lá envolvia bastante comida, bebida. E aí o pessoal ia lá se embriagar. O pessoal ia lá para encher a pança e ninguém mais fazia em memória de Cristo. E tinha acabado de falecer. Olha como é que Satanás consegue deturpar tudo. Hoje reduziu, é um pouquinho só do pão, um pouquinho só do suco. Que antes era o vinho, hoje não pode nem falar. No Brasil, se falar que vai tomar o vinho, 90% pode descambar. Tem castas que às vezes dominam, e o nosso país não é um país preparado para continuar. Ah, era vinho, não era vinho, alguns vêm com migué. Não, não era vinho não. Era vinho, irmãos. Mas hoje a gente não pode mais. Quantos problemas? Na minha casa foi muito assolada por questão de bebidas. E se tomar um cálice de vinho hoje, tem gente que vai desenterrar defuntos, e Satanás tem o poder para fazer isso. E hoje a gente coloca um suco de uva. Mas o importante é a memória. Poderia ser só a água. Para memorizar aquilo que o Senhor Jesus fez. Entenda o quanto é precioso. Quando você estiver sendo servido aí, entenda como se o próprio Cristo estivesse te entregando os elementos. O pão e o suco. É o corpo e o sangue. Tudo isso Ele fez para que a gente não banalizasse a presença dEle. E Ele disse, fazei em memória de mim. É por isso que a gente faz. É por isso que a gente celebra. E lá fora sempre há algo. Quem aqui recebeu uma frase falando sobre Deus, mas com um coelhinho, com um chocolatinho? Tenho certeza que todos nós. Por quê? Porque o mundo quer colocar, vai falar de Deus, mas vão colocar ali outra coisa. Ah, pastor, sabe o que é? O ovo, ele traz a vida. Isso é balela, gente. É tirar a figura do Senhor Jesus Cristo. É só o que o mundo quer. É que a gente continue falando, não tem nada a ver. É a serpente ainda falando na nossa mente. Deus sabe. Deus sabe que você vai poder fazer tal coisa, se você fizer isso. Chegando para Jesus e falando, não, se joga daqui. Porque Deus vai ter que dar ordem aos anjos em seu favor. Está com fome, transforma ali a pedra em pão. E Jesus foi usando a palavra, o conhecimento, para poder combater Satanás. Foi para todos nós esse sacrifício. E você precisa enxergar isso e tomar posse. Porque como é que eu faço para fazer parte de tudo isso? Primeiro é crer.
Crê de todo o seu coração que o Senhor Jesus fez isso para que você pudesse ter uma vida plena diante dele. Talvez a maioria dos problemas que você está tendo é porque você não tomou posse de todo o coração desta vida nova que o Senhor Jesus trouxe. Tudo que Deus preparou aqui nessa terra foi para nós, meus irmãos. Toda a riqueza dessa terra é para os filhos que confiam no Senhor. O problema é que o amor à riqueza nos distancia dele. O problema é que a ganância nos leva longe do Senhor. Era para nós termos uma vida de paz, de alegria, assim que a gente se entregasse ao Senhor Jesus Cristo. Mas o diabo continua intentando e conseguindo fazer efeito sobre nós. E quem aqui pode bater no peito e falar, comigo não vai acontecer? Paulo diz, quem pensa está de pé, cuide para que não caia. Paulo não falou para quem está de pé, porque ele sabia que ninguém está de pé. Nenhum de nós. Eu primeiro acredito nisso de todo o meu coração e depois eu me batizo, que foi duas coisas que o Senhor Jesus deixou, a ceia e o batismo. Ele instituiu para que os discípulos saíssem anunciando a palavra e todo aquele que cresce e fosse batizado seria salvo. Até o batismo está sendo muito... É difícil julgar, meus irmãos, mas eu tenho que conscientizar. Igrejas que a pessoa chega lá, ninguém sabe nem quando chegou. Vão entrar ali na água. E eles computam lá, esse ano batizamos 5.000. O cara chegou ali. A gente não consegue entender se eles compreenderam sobre a salvação. O eunuco foi batizado no mesmo dia, mas Filipe estava explicando as escrituras. É necessário que se entenda. Porque Satanás fica, e assim que a pessoa sai da piscina, leva ele para um pecado e fala, está vendo que seu pecador, você está até batizado e você continua pecando, nunca mais Deus vai te ouvir. E tem um monte de gente longe da palavra. Nós precisamos fazer os nossos filhos entenderem, para eles se batizarem quando eles pelo menos consigam entender o que Jesus Cristo representa para eles. Nós precisamos tomar posse do batismo, que é a pública confissão de fé. Eu imagino que a grande maioria de vocês aqui já orou, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, ou seja, tomando posse. Por conta desse versículo de João 3,16, é que a gente mostra que creu. Pela nossa fala, no batismo é pela nossa atitude de... É como se nós estivéssemos descendo a sepultura, então a gente desce as águas e ressurge uma nova criatura. Aliás, ressurge como filho de Deus. Criaturas são todas as pessoas na face da terra que ainda não tomaram posse. Porque quando a gente toma posse do sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que nós somos adotados. Nós somos irmãos junto com Cristo. Essa é a preciosidade de tudo que estamos celebrando aqui hoje. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fez. E é por isso que Ele precisou morrer em nosso lugar. Mas agora cabe a nós nos entregarmos e nos batizarmos, reconhecendo publicamente nosso ato público de fé. Reconhecendo publicamente que nós somos novos. E isso é a salvação de tudo? Não, aí todos os dias a gente se batizar de novo no nosso coração, se entregando a Ele. Senhor, eu entrego o velho homem. Senhor, aquelas atitudes velhas vieram tentar me seguir, algumas até me acertaram, me mancharam, eu quero me limpar de novo, no nosso coração. O batismo a gente faz uma vez só de forma consciente. A gente não batiza agora, pecou, vai batizar no final do ano de novo, não, é uma vez só. Mas dentro da nossa mente, do nosso coração, a gente busca de novo deixar as velhas atitudes lá na sepultura e levanta. E aquele problema que talvez esteja te assolando, talvez está dependendo só de você fazer essa entrega total de todo o seu coração, tomando posse do que Jesus é, de fato. Para que você possa viver alegrias. Talvez você está pedindo tanto a Deus um emprego novo, uma casa nova, algo que geralmente vem tudo para o material. Mas vamos esquecer um pouco o material. Você está pedindo a Deus para não ter mais depressão, para não cair mais na crise do pânico, para que o seu casamento seja restaurado. Talvez tudo isso, o Senhor já esteja com tudo preparado para você. Se fosse documentação da terra, quem sabe as escrituras estão prontas para serem entregues para você. Você precisa tomar esse passo de se entregar. E por que estou dizendo isso aqui? É um culto evangelístico? De certa forma também é. Mas eu estou dizendo porque a gente precisa relembrar disso sempre. E esse ano tivemos o privilégio de estar celebrando a Páscoa junto com a ceia. E nós temos que trazer à nossa memória, por que é que o Senhor Jesus Cristo morreu? Para poder nos dar essa vida plena. Porque tem gente que está no Evangelho, está dentro das igrejas, mas está padecendo. Porque o Senhor não pode te deixar correr e abraçar aquilo que mais você deseja aqui na terra, porque isso vai te levar para longe dEle. Ele está te preservando. E eu costumo dizer, o não de Deus, muitas vezes é melhor do que o sim dEle. Porque o sim para a criancinha mimada, mas eu quero, o pai fala, então vai. Eu tinha falado não, agora você está falando que quer, então vai.
Aí vai, quebra a cara, rala o joelho e volta, ô pai, não é? O sim, quando se vê que a vida não vai morrer, esse menino não vai morrer com esse negócio que ele quer fazer. Eu sei que ele vai se lascar. Então vai, está insistindo, vai. Aí aprende na dor. Agora, quando é não, é porque você sabe que vai morrer. Ô pai, deixa eu correr ali na Washington Luiz, ali, pai, vou chutar bola lá com meus colegas. Ninguém aqui vai deixar, né? Não é não, né? Ou com insistência você vai falar, vai só um pouquinho, põe junto os pedaços. Não vai, né? Amém, glória a Deus, aleluia. Então, às vezes o não está preservando a nossa vida. Talvez não chegou porque está preservando a sua vida. Agora, como pai, eu te digo, quando eu vejo meus filhos querendo algo, e sei que não vai fazer mal para eles, eu me esforço ainda mais para entregar. Se não fosse fazer mal para você, o pai está planejando tudo para te entregar. Aí cabe a nós, pai, por que eu não estou recebendo ainda? Que aí a gente começa a meditar e conversar com ele, porque antes de fechar os olhos nessa terra, Deus anseia te abençoar ainda mais, mas desde que você não se distancie dele. Então eu te pergunto novamente, por que é que Cristo morreu no seu lugar agora? No seu, sentado aqui me ouvindo, você e Deus, por que Cristo morreu no seu lugar? O que ele queria morrendo no seu lugar? Dando o passaporte para você. E você começa a entender da parte do Espírito o que ele quer te dar. E quanto mais você estiver em comunhão com o Senhor, mais você vai entender. E aí você começa a meditar. E se aprimorar, porque senão o sacrifício do Pai foi em vão. Todos os dias o inimigo está tentando levar a gente para o pecado de novo, para nos distanciar. Para ficarmos como zumbi. O zumbi já morreu, mas ele continua andando. Você já viu o zumbi aí? Tem uns que gostam de maratonou The Walking Dead. Fica lá, eu sei que os espíritos ruins que você está chamando na hora que você liga a televisão. Pois você se acerta com Deus, só não chama eu para orar, misericórdia. Chega lá, Deus fala para esse abençoado parar de ficar colocando essas coisas na televisão dele. Aí eu tenho que falar com carinho, porque eu tenho que traduzir. Falo, pai, se eu morder o dente assim para ele também, ele vai falar que o pastor Rodrigo é ruim. Aí eu falo com carinho, assim, tal. Depois lá em casa eu peço para ele queimar sua televisão, não deixar mais você pagar Netflix. Zumbi morreu já, mas está andando. Satanás quer deixar a gente como zumbi. Morreu, mas está aí andando. Dá até um sorriso de vez em quando, fala bom dia para alguém, mas está morto já. Por que Jesus morreu no seu lugar? Talvez aquela prática que o inimigo está levando você sempre. Talvez aquela falta de perdão que você não conseguiu entregar. O perdão ele vai beneficiar primeiramente você, não é a pessoa não. Pastor, eu vou lá falar, ele vai se sentir um pombo, todo estufadão. Olha lá, veio me pedir perdão. Tanto faz. A hora que você falar, vai sair um peso de dentro de você. Aquelas muralhas que estavam te afastando do Senhor vão se quebrar todas. Deixa lá o pombo comemorar, não tem problema. Porque todo mundo fala assim, eu vou lá, mas do jeito que está falando, na hora que eu falar, a pessoa vai falar, eu estava te esperando, chora junto. É lindo, se fosse assim era maravilhoso, mas não posso mentir para você. Tem uns que falam isso aí mesmo. Demorou para você vir reconhecer, né, que você errou. Você fala, errei no quê? Só que vai fazer bem para você, e o Espírito Santo tem te falado, e Jesus morreu para que você pudesse praticar isso. Jesus morreu para que você pudesse ter um casamento abençoado, e todos os dias Satanás fala um defeito a mais para o seu marido, não fala não? Sobre o seu marido. Fala um defeito a mais sobre a sua esposa. E aí, quando a gente ouve a voz do maligno, todos os dias a gente amputa uma parte dessa entrega de Jesus do nosso coração. Nós precisamos parar e meditar mais na palavra. Não dá, não consegue fazer sozinho ainda? Venha para a escola bíblica dominical. É porque o pastor quer ver a igreja cheia? Não. A gente não precisa disso, irmãos. A gente precisa que você esteja mais pertinho do céu. Essa é a alegria do meu coração. Que você tenha domínio sobre qualquer coisa que estava te fazendo mal. O conhecimento da palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos... A verdade é a palavra. Nós precisamos orar. Precisamos buscar a face do Senhor. Todos os meses temos feito aqui, sexta-feira foi uma bênção. Feriado e tudo. A gente estava aqui orando, agradecendo ao Senhor, dedicando nosso mês a Ele. Orando, inclusive por você que não pôde vir de repente. Por irmãos que estavam aqui visitando. Os visitantes aqui de hoje, olha só. Foi orado pela sua vida sexta-feira. Você nem sabia.
Nem eu sabia. Não sabia que você ia vir. Mas Deus sabia. E colocou no nosso coração para nós orarmos. Pelos visitantes, por pessoas que chegarão. Orar mais. Adorar de todo o coração. Não só ouvir louvor. Adorar de todo o coração. Estar aqui juntos, porque essa é a adoração coletiva. A adoração individual a gente faz de qualquer forma. Onde a gente estiver, no chuveiro, pode ficar tranquilo. Não precisa estar nem de roupa, você precisa estar. Deus criou todo mundo sem roupa lá, fica tranquilo. Deitado, o importante é orar. Ah, cheguei agora quebrado, já faz 2 horas que o Espírito Santo falou para eu ir orar, só que eu estava assistindo Netflix, eu não fui. Mas agora eu vou deitar lá, estou quebrado, mas o pastor Rodrigo falou que deitado também dá, vou começar a orar. Tá bom, tá ótimo assim. Entregando o resto para Deus. Aí fala, Senhor, em nome de Jesus. No outro dia acorda, amém, amém. Não orou, não fez nada. Cria vergonha na cara, hein? Foi isso que o pastor Rodrigo falou, não. Ore mais, busque mais, adore mais. Foi por isso que Jesus morreu. Para nos dar o passaporte, para ver a gente feliz, abençoado, alegre. E tem lágrima que Jesus está catando nós no alto aí, antes de cair no chão até, mas Ele gostaria que nem tivesse saindo do nosso olho. Porque Ele pagou o preço para que a gente tivesse uma vida abundante na presença do Pai. Fica de pé para a gente orar.